Graças à indicação de um amigo, recentemente eu terminei a primeira temporada de Haikyuu e foi um dos melhores animes de esporte que eu já assisti. Eis que surgiu a ideia de falar sobre ele em vídeo, mas pro canal não ficar cheio de vídeo de análise, eu decidi trazer uma lista, já que tem bastante tempo que eu não faço vídeo assim. Dito isso, hora de falar sobre os melhores animes de esporte que eu já assisti. E como não poderia começar diferente, o primeiro é Haikyuu, com suas 4 temporadas, mais um filme que lançou no dia 30 do mês passado, também conhecido como semana passada, aqui nos cinemas brasileiros. Na história nós acompanhamos o Hinata Shoyo, que quando criança ele assistiu uma partida de vôlei e ficou fascinado com um jogador conhecido como o Pequeno Gigante. Então ele decide se juntar ao clube de vôlei da sua escola, só que ele acaba sendo o único membro dele. Isso se passam 3 anos e ele finalmente completa o time e vai para a disputa do torneio de primavera. E isso tudo ainda do primeiro episódio. Mas, para má sorte dele, o oponente é justamente um dos preferidos. E nesse momento que ocorre o encontro do Hinata com o Kageyama, conhecido como o Rei das Quadras. E embora eles tenham perdido a partida e sejam eliminados, o Hinata ainda permanece determinado a vencer o Kageyama e ser aquele que permanece na quadra. Só que quando ele entra no ensino médio, ele se surpreende quando ele vê que o Kageyama, que foi um de seus adversários, agora faz parte do mesmo colégio e clube que ele. E de novo, tudo isso em apenas um episódio que passa muito rápido. E esse ritmo mais dinâmico é uma das qualidades de Haikyuu. Nos primeiros 14 episódios dessa primeira temporada, que seriam equivalentes ali ao primeiro arco, não há nenhuma partida oficial, mas nós assistimos 2 amistosos incríveis e que vocês precisam ficar de olho. São jogos contra 2 times incríveis e com ótimos personagens, e eu destaco um de cada time. A começar pelo Oikawa, que é o meu personagem preferido da primeira temporada, e é o levantador do time Aoba Jousai. Já o outro adversário da Karasu, que é o time e colégio que o Hinata faz parte, eu destaco Kenma, o levantador do colégio Nekoma. Mas se você não entende nada de vôlei, não precisa se preocupar, porque aos poucos os conceitos vão sendo explicados, porque ali dentro da própria narrativa tem personagens que não entendem nada do esporte. E se eu tivesse que falar de uma maneira mais geral e analítica, Haikyuu é um anime que tem um bom ritmo e personagens, consegue te fazer focar numa partida por mais episódios que ela possa durar, desenvolve bem esses personagens, ao ponto de deixar com uma pena quando tem uma derrota de um deles, por mais que esses possam ser adversários e protagonistas, e te cativa com personagens que nem são titulares, como o Sugawara, que tem um papel importante ali no time e que está sempre incentivando e exercendo uma liderança. Mas, apesar disso, o estúdio Production ID faz um trabalho comum quando se trata da animação. Então tem momentos que se destacam e ficam bem fluidas, mas no geral tem algumas inconsistências dentro até do próprio design e alguns figurantes que ficam até que estáticos ali no fundo das cenas. Não chega ao ponto de incomodar, mas é bem perceptível. E antes de terminar, eu queria destacar que Haikyuu é o único anime de esporte que eu assisti que conseguiu fazer de forma magistral uma partida durar uma temporada inteira. E eu me refiro, quando eu digo isso, à terceira temporada do anime, que é a melhor disparada, onde os 5 sets em partida acontecem durante 10 episódios, que são esses 10 da terceira temporada. É um ritmo frenético, cheio de emoção e desenvolvimento. Então fica aqui a dica. E seguindo, nós temos uma das obras mais importantes, se não a mais importante e influente obra de esporte da história. Slam, que é baseado no mangá de mesmo nome, do autor Takehiko Inoue, que é o mesmo criador de Vagabond. No anime, com 101 episódios, nos acompanhamos o Sakuragi Hanamichi, que é um delinquente de cabelo vermelho e que vive sendo rejeitado por garotas. Ele não aguenta mais ser rejeitado, até que ele se apaixona pela Hanako, que ama basquete, e introduz o Sakuragi ao esporte. O Sakuragi não entende nada de basquete, mas acaba entrando no time do colégio só para impressionar a Hanako. O que ele não esperava é que o Urukawa, que é um prodígio e alguém que a Hanako é apaixonada, também entra lá. Mas ele não sente nada por ela. E pelo Sakuragi não saber nada de basquete, o anime vai apresentando todos os conceitos do esporte, desde os mais básicos até os mais elaborados. É um início cheio de comédia e por conta dessa questão do ensinamento, acaba por ser mais lento. Mas quando as partidas começam a acontecer, tudo flui de maneira magistral, a ponto de ter um episódio inteiro onde ali dentro do tempo da narrativa só se passa 1 minuto. Cada personagem do time da Shouhoku cativa, como o capitão e irmão da Hanako, a qual muitas vezes o Sakuragi
ele chama ele de gorila pelo tamanho, mas um dos maiores destaques é o brigão e ótimo jogador Miyagi, que é o armador do time. Também tem times a serem batidos que apresentam ótima performance, como a Ryonan e o Seiweice, o Sendo, que sem dúvidas é um dos meus personagens preferidos do anime. Há um grande momento que eu colocaria como grande ponto de virada da narrativa e pro próprio personagem do Sakuragi, que é numa cena bem importante, que eu não vou detalhar, mas que é uma mudança do Sakuragi, que ali praticava um basquete para impressionar uma garota, a Hanako, e que agora passa de fato querer fazer aquilo, praticar o esporte, se esforçar e vencer. E o Andan, que é perfeito em quase todos os aspectos, são ótimos personagens, uma narrativa bem trabalhada que mexe com momentos de comédia com as partidas, mas que ainda tem espaço para drama. Sem dúvida alguma, em questão de trilha sonora, eu destacaria a abertura, que é um clássico. O mais próximo de um defeito em Slam Dunk seria a animação, a qual eu não vejo problema algum, mas que algumas pessoas podem achar defasada, diferente da arte do mangá, que ainda continua excelente. Free é o anime que mais me surpreendeu de todos aqui na lista. Eu não só não tinha expectativas com a obra, como eu tinha bastante preconceito, achando que era só um anime com personagens bonitos e foco no público feminino, além de ter uma história rasa, o que é irônico, visto que o anime é de natação, ou seja, é algo bem profundo, e realmente é. A história gira em torno do Haruka Nanase, que é um menino que sempre gostou de ser imerso em água e nadar. Antes de se formar na escola primária, ele participou de um torneio de natação juntamente com seus companheiros do clube, que são o Makoto Tachibana, o Hazuki Nagisa e o Rin Matsuoka. Só que depois de alcançar a vitória, cada um deles segue um caminho separado. E anos depois eles decidem se reunir no clube de natação, mas tudo muda quando o Rin retorna da Austrália. Por ser um anime da Kyoto Animation, você não precisa se preocupar em nenhum aspecto da produção, ainda mais da animação, que é completamente fluida e constante. Quanto à história, nós temos uma narrativa que aprofunda bem cada um dos personagens. Então nós vamos vendo por que o Nanase não quer nadar, e nós entendemos, com o passar dos episódios, o motivo do Rin ter mudado tanto durante sua estadia fora do país. Há muita rivalidade, mas ao mesmo tempo muito respeito e amizade. E a trilha sonora desempenha um grande papel em momentos mais impactantes, como ali nos últimos episódios e numa reviravolta em uma das competições. E pra fechar com chave de ouro, o primeiro anime de esporte que eu dei nota 10 lá no My Anime List e que figura o seleto grupo de obras que nunca saíram das minhas favoritas. Sem dúvida alguma, o melhor anime de esporte que eu já assisti. E a obra em questão é Ping Pong The Animation, que eu tô seriamente pensando em comprar um mangá. A história gira em torno do estudante do ensino médio Yukata Hoshino, que é apelidado de Peko. Ele e o seu amigo de infância, o Makoto Tsukimoto, que é apelidado de Smile, que fica parênteses apelidado de maneira irônica, porque ele não costuma sorrir, fazem parte do clube de tênis de mesa, o Ping Pong, e eles têm um talento natural para o esporte, embora a personalidade tranquila do Smile o impeça de vencer o amigo dele, o Peko. Ele é o menor anime aqui da lista quando se trata de questão de episódios, porque ele só tem 11, mas é sem dúvidas o mais diferente. Muito disso se passa pela sua arte no estilo mais estilizado, o que pode acabar afastando algumas pessoas, mas que é um elemento que traz um ar único para a obra, que é dirigido pelo Masaki Yuasa, que é um dos meus diretores favoritos e é quem dirigiu Devilman Crybaby, outro anime que figura ali no meu top 10. O anime tem algumas jogadas de câmera e divisões de tela que trabalham muito bem a dinâmica das partidas. E falando em elementos trabalhados, algo que Ping Pong The Animation faz com maestria é levantar o contraste entre as personalidades dos dois protagonistas. Enquanto o Smile é mais frio e não tem tanta paixão pelo esporte, o Peko é mais entusiasmado e tá sempre se esforçando. Apesar de ser um anime de esporte, a história não foca única e exclusivamente nele, e dá espaço para o desenvolvimento dos personagens, sobretudo dos protagonistas, e a relação que cada um deles tem com o esporte, além das suas motivações para isso. Tem bastante tempo que eu assisti, por isso minha memória ela tá um pouco enferrujada, mas sem dúvidas eu planejo ler um mangá para dar aquela refrescada nela. E por ser o anime mais curto da lista e o mais diferente, eu recomendaria que você começasse por ele, se você gosta dessa coisa diferente. Mas se você preferir algo mais garantido e padrão, mas ainda assim bom, a melhor escolha sem dúvida seria Haikyuu. Tendo dito tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou me esforçar para voltar a trazer esses conteúdos de lista, e eu convido você a deixar aí nos comentários se você já assistiu algumas dessas obras aqui da lista, e eu também te convido a deixar uma dica de anime de esporte aí nos comentários. E é com isso que eu vou ficando por aqui, e eu te espero no próximo vídeo.